Venho aqui só por causa de um aviso da organização, aproveitando que o intervalo também foi curto para isso, mas se quiserem aproveitar quer no final desta sessão, quer no dia da manhã, no fundo destas salas, nomeadamente onde é feito o registro da participação, tem a exposição dos pósteres, nos quais muitas das pessoas nos enviaram e onde tem decorrido também nos intervalos a apresentação de alguns deles. E pronto, tendo em conta que a afluência, pelo facto de estarem as salas no fundo, tem sido menor, convido-vos depois, sempre que quiserem, a deslocar-se a essas salas para verem então os pósteres que foram apresentados. Muito obrigado. Ora, muito boa tarde. Vamos dar início à ação, à última, penso eu, sessão da tarde, que é dedicada ao top 10 das comunicações ao Congresso. Portanto, esta é uma de 2 sessões e amanhã à tarde haverá a segunda sessão com mais 5 apresentações. Primeiro, vamos apresentar aqui esta equipa de moderadores. O meu nome é Júlia Seixas, sou professora na Universidade Nova de Lisboa, na Faculdade de Ciências e Tecnologia. Trabalho há muitos anos na área de alterações climáticas e transição energética. E penso que é por causa desse meu âmbito que estou aqui neste evento com muito gosto. Muito obrigado. Cumprimentar a audiência, agradecer à organização pelo convite. Eu chamo-me Pedro Fabrica, sou bastonário da Ordem dos Médicos Veterinários e somos membros do CPCA. Vamos dar início então à sessão. Passo aqui à minha colega moderadora. Então, a primeira coisa, eu vou chamar os apresentadores para virem aqui juntar-se a nós. Em primeiro lugar, Ellen da Silva Souza, faz favor. Vamos ter mais tempo. Jandira dos Santos, Mariana Tovar Chaves, Joana Certo Pereira, Dulce Delicado. Portanto, faltam-nos 2 pessoas. Pode ser que chegue entretanto, se não, temos mais tempo para conversar. Portanto, vamos dar início. Penso que vocês têm indicações, 7 minutos de apresentação. As pessoas da audiência, de vez em quando aparece ali um QR Code, não sei se têm essa possibilidade. Exatamente. E, portanto, as perguntas que quiserem colocar diretamente à pessoa que está a fazer a apresentação ou de forma mais genérica, coloquem, porque nós recebemos aqui e portanto, gerimos depois essas perguntas aqui. E, portanto, sem mais demora, muito obrigado por terem vindo. Vou dar a palavra, a ela não está, portanto, é a Jandira em primeiro lugar. Sim, penso que é melhor. Se tiver uma apresentação, melhor ser além, sim. Não, tem lá. A Jandira vai-nos apresentar um artigo sobre a gestão de resíduos hospitalares em Angola e os seus impactos na saúde e no ambiente. Boa tarde a todos. É com grande sentido de responsabilidade que venho falar sobre a gestão de resíduos hospitalares em Angola. Conseguem ouvir-me bem? Ok, obrigada. Um tema que, embora por vezes seja tratado como secundário, está profundamente ligado à qualidade dos cuidados de saúde, à segurança dos profissionais, à proteção ambiental e à saúde pública. Antes de avançarmos, convido-vos a assistir um vídeo ilustrativo do tema desta apresentação. Ao observarmos estas imagens, importa reter uma ideia essencial. A gestão adequada de resíduos não é apenas uma questão técnica ou operacional, mas uma componente crítica da proteção da saúde pública, da segurança dos profissionais e da sustentabilidade das unidades de saúde. Por favor, o vídeo. População, vejam isso, exames jogados no chão, as nossas crianças a correrem risco de vida. Que governação é essa? Meu Deus! Vejam, exames de sangue, olha o perigo, coisas de hospital a serem jogadas na rua. Olhem isso, as nossas crianças, meu Deus, que governação é essa? Que governação é essa? Olha aqui, olha o perigo, seringas no chão, olha aqui. Podemos continuar? As crianças da...
Quando falamos de resíduos hospitalares, não estamos a falar apenas de lixo produzido numa unidade de saúde. Estamos a falar de materiais que, quando não são corretamente identificados, separados, acondicionados, transportados, tratados e eliminados, podem transformar-se em fontes de infecção, acidentes ocupacionais, contaminação ambiental e risco comunitário. Em muitos contextos, e Angola não é exceção, a gestão inadequada destes resíduos continua a ser um desafio real. Isso significa que, para além do esforço clínico para tratar o doente, existe uma segunda linha de proteção que não pode falhar: a gestão segura do resíduo gerado no processo assistencial. A gestão dos resíduos hospitalares deve ser entendida como um fluxo integrado. Uma falha numa única fase compromete a eficácia de toda a cadeia. Isso significa que não basta ter um incinerador ou contentores adequados se os resíduos forem mal separados logo na enfermaria, no bloco operatório, no laboratório ou na sala de tratamentos. A segurança do sistema é construída em cada gesto cotidiano. No que diz respeito ao tratamento e eliminação, a incineração é o método de referência para resíduos infecciosos e perigosos. A autoclave surge como uma alternativa eficaz para determinados resíduos infecciosos antes da deposição final. Noutros casos, a desinfecção química pode ser também utilizada. Já o aterro sanitário deve ser reservado a resíduos químicos, resíduos comuns ou previamente tratados e sempre em locais licenciados e adequadamente afastados de zonas habitadas e de fonte de água. Não basta eliminar, é preciso eliminar sem transferir o problema do hospital para o ambiente ou para a comunidade. Do ponto de vista normativo, Angola dispõe de um enquadramento legal e técnico relevante para sustentar uma gestão mais segura dos resíduos hospitalares. A Lei de Bases do Ambiente estabelece princípios gerais de proteção ambiental e de responsabilidade na gestão de resíduos perigosos. O Ministério da Saúde emitiu orientações específicas aplicáveis às unidades sanitárias e as normas internacionais funcionam como referência adicional para o setor. Mas importa dizer com clareza: a existência de legislação por si só não resolve o problema. É necessária implementação efetiva, supervisão, recursos, formação, responsabilização e liderança. Os riscos da gestão inadequada são amplos e severos. Há riscos biológicos, há riscos físicos, existem os riscos químicos e ainda os riscos reputacionais e institucionais. Porque uma unidade de saúde que não consegue gerir os seus resíduos de forma segura compromete a confiança dos utentes e o próprio padrão de qualidade assistencial. Outro ponto essencial é a responsabilidade compartilhada. A gestão segura dos resíduos hospitalares não é tarefa exclusiva da equipe de limpeza, nem apenas da direção, nem apenas dos profissionais clínicos. O sistema só funciona quando cada profissional assume a sua parte. Tudo isto leva-nos a um fator decisivo: a formação e a sensibilização contínua. Não basta formar uma vez, é preciso transformar conhecimento em comportamento e, neste domínio, o comportamento correto salva vidas. Gostaria de terminar com uma ideia simples, mas fundamental. Resíduos geridos com segurança salvam vidas. A gestão adequada dos resíduos hospitalares não é apenas uma exigência legal ou administrativa, é uma expressão concreta de ética profissional, de respeito pelo doente e de proteção do trabalhador e de responsabilidade perante a comunidade. Se quisermos unidades de saúde mais seguras em Angola, precisamos de olhar para a gestão de resíduos hospitalares como uma prioridade estratégica e não como um tema periférico. Precisamos de liderança comprometida, profissionais capacitados, recursos mínimos assegurados e uma cultura de prevenção verdadeiramente incorporada no dia a dia. É assim que protegemos os doentes, é assim que protegemos os profissionais, é assim que protegemos o ambiente. Obrigada. Muito bem. Muito obrigado pela sua apresentação e cumprindo o tempo. Aqui no painel não chegou nenhuma pergunta, portanto, se calhar temos que nos atrever a fazer alguma pergunta, não é? Eu, se calhar, atreveria-me a fazer uma pergunta que seria: se tivesse de tomar uma decisão baseada nesta apresentação que fez, e se tivesse de tomar uma decisão a curto prazo, qual seria a sua recomendação a curto prazo para podermos implementar uma melhor política de resíduos, nomeadamente em Angola?
Exatamente. Se tivesse que tomar uma decisão, seria já. Porque o problema é muito caótico e o não cumprimento, a legislação ou até mesmo a fiscalização comprometida de quem de direito, quando falha, o sistema todo falha. Estamos a tratar de saúde e ambiente. É isso. Já percebemos que tem que ser já, mas que decisão? Começava por onde? Pela formação, pelo reforço na fiscalização, pela formação de todas as pessoas envolvidas no sistema? Começava por um comprometimento na governação, primeiramente, a aplicação das normas, regras e a formação de pessoal. Acho que fica comigo. Então, muito obrigado. Passamos à próxima apresentação. Mariana? A Mariana Tomás Chaves, faz favor, que vai fazer uma apresentação sobre a sustentabilidade ambiental no setor da distribuição farmacêutica. Ora, exatamente. Muito boa tarde a todos. O meu nome é Mariana Chaves, eu sou gestora de assuntos regulamentares na ADIFA, a Associação de Distribuidores Farmacêuticos, e hoje venho-vos apresentar aqui um trabalho sobre a sustentabilidade ambiental no setor da distribuição farmacêutica, concretamente a evolução da pegada carbónica dos distribuidores farmacêuticos e a implementação de boas práticas no ano de 2024. Em 2022, o setor da distribuição farmacêutica assumiu um compromisso de alcançar a neutralidade carbónica em 2040, com 2 metas intermédias até 2030. A primeira focada no transporte, portanto, uma redução de 40% do dióxido de carbono na atividade do transporte, e a segunda relacionada com o consumo de eletricidade a ser neutro nas instalações dos associados da ADIFA. Ora, estas são metas que se encontram alinhadas com as metas europeias e, portanto, embora tenhamos sido aqui um bocadinho mais ambiciosos do que as metas europeias, está nesse alinhamento. Ao nível da metodologia, nós para calcular a pegada carbónica utilizámos as orientações do Greenhouse Protocol, onde medimos os 3 âmbitos, portanto, o âmbito 1, as emissões diretas da nossa atividade, o âmbito 2, as emissões relacionadas com o consumo de energia, e no âmbito 3, as emissões que são indiretas, portanto, as emissões da cadeia de valor, e que existem 15 categorias. Nós selecionámos as 6 mais relevantes, que são estas que se encontram aqui do vosso lado esquerdo. Depois, também fizemos aqui uma sistematização das boas práticas implementadas pelos associados da ADIFA dentro destes eixos estratégicos. Portanto, em 2024, verificou-se que os associados da ADIFA emitiram cerca de 24 mil toneladas de dióxido de carbono equivalente. Destas emissões, 21% correspondem às emissões de âmbito 1, portanto, as nossas emissões diretas, 10% relacionadas com o consumo de energia e a maioria das nossas emissões concentram-se no âmbito 3, portanto, o setor encontra-se fortemente dependente da sua cadeia de valor, nomeadamente no que diz respeito ao transporte até às farmácias, que é subcontratado e, portanto, representa aqui 65% destas emissões e é a nossa principal fonte de carbono. Agora, é importante olhar não só para os dados de 2024, mas olhar para a nossa evolução. Portanto, nós estabelecemos em 2021 que este seria o nosso ano de baseline, portanto, o ano a partir do qual estabelecemos as nossas metas e compromissos, e é o primeiro ano em que fizemos esta medição. E, portanto, vemos desde 2021, comparando com 2024, que tivemos uma redução de 7% nas emissões de dióxido de carbono equivalente, e sendo que esta redução deve-se essencialmente a dois fatores. Claro, uma melhoria operacional, não só ao nível do transporte, que tem aqui um grande impacto, portanto, na alteração das políticas de frota das empresas, mas também na maior maturidade de reporte. Portanto, os dados que hoje temos têm muito maior qualidade do que aqueles que tínhamos em 2021. Podem ver que aqui há apenas 4 categorias ali no âmbito 3, embora em 2024 tenhamos medido 6, mas porque foram as categorias medidas em 2021 e, portanto, temos que ter aqui algum termo de comparação. Como é que claro que isto tem um impacto para as nossas metas intermédias, portanto, nós vemos que as metas intermédias que estabelecemos até 2030
Ao nível do transporte era uma redução de 40% e nós tivemos aqui nas duas categorias relacionadas com o transporte uma diminuição de cerca de 20%. Portanto, está a ser feito um caminho, ainda não conseguimos chegar à nossa meta, mas também é só em 2030, mas está a ser feito um caminho neste sentido. Mas vemos aqui que na energia há um aumento de 7%, portanto, onde nós tínhamos a intenção de ser neutros em carbono. E obviamente que aqui também está a ser feito um progresso, mas a maioria das empresas instalaram carregadores elétricos nas suas instalações e obviamente que isto tem um impacto depois no consumo energético também das próprias empresas. No entanto, destaco aqui este número que tem a ver com a autonomia energética, em que em 2024 os associados da ADIFA tiveram uma autonomia energética de 10%, portanto, do consumo total da sua energia, 10% foi produzido pelos próprios associados da ADIFA através de painéis solares fotovoltaicos. Agora, claro que estes números e esta redução não era possível se não tivessem sido tomadas determinadas medidas por parte das empresas, não é? E, portanto, nós fizemos este levantamento e vemos que a maioria das medidas se concentra aqui na energia e no transporte, obviamente, e depois há também aqui medidas relacionadas com a digitalização, com a diminuição do papel, a reutilização de materiais e depois também o envolvimento e a sensibilização dos colaboradores das empresas e das próprias estruturas organizativas. Queria só terminar com aqui 3 ideias-chave. Portanto, o setor tem registado uma redução global das emissões, que é obviamente impulsionada por melhorias operacionais, mas também por uma maior maturidade na medição e reporte. As boas práticas, por outro lado, evidenciam uma incorporação progressiva da sustentabilidade naquilo que é as operações destes operadores e, portanto, na sua atividade. E, portanto, o setor tem vindo a evoluir de forma consistente num processo contínuo de aprendizagem e consideramos que está hoje mais preparado para responder aos grandes desafios da transição climática. Muito obrigada pela vossa atenção. Muito obrigado pela apresentação, cumprindo também o tempo, ou mesmo antes do tempo. Não temos questões aqui no tablet, então atrevo-me a fazer uma questão. Quando se fala em sustentabilidade, falamos em empresas que naturalmente querem ser sustentáveis e sustentabilidade está muito relacionada com a sustentabilidade financeira, económica. Quando nós dizemos que reduzimos 7% em termos de emissões, obviamente que fazemos aqui uma relação direta com poupança. No entanto, todos estes processos de evolução e de promoção destas metas envolvem investimento. E a minha pergunta seria, em termos se o investimento que foi feito versus a poupança, se pelo menos atingiu já o ponto de rentabilidade, ou break-even, o famoso break-even, ou que se no vosso planeamento seguramente que tem isso também acautelado, embora não tenha sido aqui mencionado, se nos pode dar um bocadinho esse lado do aspecto financeiro da implementação destas medidas. Eu não sei se já está a funcionar. É assim, eu não sei se sou a pessoa mais qualificada para responder esta pergunta, dado que eu estou aqui em representação da associação e, portanto, não temos acesso aos dados económicos das empresas todas. Mas, hoje em dia, nós sabemos que, por exemplo, naquilo que toca aos painéis fotovoltaicos, o investimento é recuperado há relativamente pouco tempo, portanto é um investimento que tem realmente um retorno muito grande depois na fatura e os nossos associados têm uma operação, não é de 24 horas, mas é quase, e portanto tem a questão do frio, da capacidade de frio, dos frigoríficos e portanto tem um grande consumo de eletricidade e no que respeita, por exemplo, a este tipo de investimentos de painéis fotovoltaicos e de produção de energia, aqui o break-even é atingido em poucos anos. Há outro tipo de medidas que primeiro podem ser mais difíceis de medir, portanto eu também não tenho esses dados, mas que, no fundo, tudo o que sejam medidas relacionadas com o transporte, hoje em dia nós sabemos que o transporte de mercadorias elétrico é necessário um grande investimento, portanto hoje em dia os veículos ainda são muito caros para um setor que tem uma rentabilidade relativamente baixa, e com margens reguladas e que não pode passar os seus custos para o consumidor, nem para os próximos operadores. E, portanto, nesse aspecto ainda o investimento não compensa na questão do transporte. Temos duas questões. Eu que estou a tentar on the job aprender aqui. Exatamente, pensava que era mais fácil, mas pergunto
pergunta, eu só consigo ler o início, que vou precisar de ajuda aqui da organização, só para me abrir aqui o separador. Está previsto realizar algum estudo para avaliar o impacto da... 3 pontinhos, portanto falta essa parte. Só um bocadinho. Já tentei 2 ou 3 vezes, e para não fazer asneiras. Como é que se abre? E agora... está ali. Pois é. Tão básico. Está previsto realizar algum estudo para avaliar, obrigado, o impacto da redução do número de entregas diárias às farmácias? Certo, esta pergunta, eu não sei se a pessoa que fez esta pergunta esteve na apresentação do roteiro da ANF, que foi agora aqui há um par de dias atrás, onde também foi abordada esta questão. Portanto, depois da Covid-19, houve aqui uma redução clara nas entregas, no número de entregas às farmácias. Portanto, nós somos um setor que tem, em média, 2 entregas diárias às farmácias. Não existe nenhum outro setor que tenha este nível de serviço. Portanto, nós vamos a uma loja e não há um artigo, nós temos que esperar pelo menos uns dias para receber. Enquanto que na farmácia, nós temos um tempo médio de entrega de 2,5 horas. Portanto... nós, com a Covid-19, realmente houve aqui uma redução, portanto, antes existiam 3, 4 entregas por dia às farmácias, hoje em dia a média são 2. Claro que pode haver ainda aqui uma maior otimização, portanto, cada vez mais as farmácias têm soluções de gestão de estoques que podem ser feitas através dos distribuidores e, portanto, também, e com este nível de entrega não há tanta necessidade de ter grandes estoques nas farmácias, portanto, claro que pode haver aqui sempre uma otimização entre os operadores do mercado. Ok, obrigada. Temos outra pergunta. A diferença de emissões na energia, apesar de pequena, sabe dizer se houve um aumento do consumo com mais renovações? A que se deve um aumento tão grande de emissões derivado de gases? Dos gases fluorados. Ou seja, os gases fluorados são os gases que são emitidos quando há algum tipo de reparação nos sistemas de refrigeração. E, portanto, nem todos os anos nós temos que fazer reparação nesse tipo de equipamentos ou temos que encher com esses gases. Portanto, há anos onde nós vimos uma subida nesse valor, porque são os anos em que os equipamentos exigem manutenção, e há anos em que nós vemos uma grande descida desse valor, e por acaso 2024 foi um ano que, de facto, nós tivemos aqui uma grande subida, mas esses dados são até dados que são muito fiáveis, porque os distribuidores têm que reportar à APA todos os anos que quantidade de gás é que utilizam e a que é que corresponde a essas emissões. Como temos tempo, porque é só mais uma apresentação e vamos até às 18 horas, portanto posso fazer mais uma pergunta? Claro que sim. Então tenho 2 perguntas. A primeira eu vi assim muito de relance, porque aqui eu só estou a olhar para aqui, não é muito fino. Vi que naquilo que diz respeito ao âmbito 3, nas viagens de negócios, houve um aumento gigantesco. Não sei se foi alguma coisa específica no ano 2024 ou se é uma tendência. E a pergunta é, relativamente a este aspecto, qual é a sua percepção para gerir estas viagens de negócio? Eu estou muito interessada neste tema, por isso, até para a minha universidade. Exato. Portanto, nós temos que ter atenção que o ano que temos ali como baseline e a comparação é o ano de 2021. E não sei se recordam, mas em 2021 nós ainda tínhamos os efeitos da pandemia. E, portanto, não é um ano que nós, quando fizemos o estudo em 2022, a nossa opção era utilizar os dados ou de 21 ou de 20, e os dados de 20, então, eram muito atípicos. E, portanto, selecionámos o ano de 21, sendo que no ano de 21 nós tivemos muito poucas emissões associadas à viagem de negócio, porque ainda se viajava pouco. Portanto, quando comparamos o 21 com o 24, vemos realmente, eu acho que há uma subida de 200% ali naquela tabela, ou 1000 e tal, pronto. Mas, de qualquer das formas, tem a ver com isso. Ou seja, e se formos ver no total da pegada, as viagens de negócio correspondem... Então, se calhar, era boa ideia talvez reverem o ano base. Pois, mas isso agora já foi feito o compromisso. Exato. Mas é uma ideia, claro que sim. Porque... A minha outra pergunta, muito rápida, e tem a ver também com este tipo de exercícios. Isto é um exercício muito interessante, porque obriga a uma organização a olhar para tópicos e para temas que nunca pensou olhar dessa perspectiva, e aí basta às vezes termos atenção e percebemos logo muitas coisas que podemos alterar, mas quando estamos a fazer metas para 2030 e 2040, obriga-nos a outra perspectiva, que é a perspectiva, agora até em inglês é o future thinking, não é? De fazer algum tipo de prospectiva. Fez algum tipo de prospectiva dentro
à DIFA sobre estas questões. Por exemplo, eu estava a ouvir falar nos F-gases. Provavelmente muitos equipamentos de refrigeração têm um determinado tempo de vida e vão ser repostos e substituídos em 2029, outro em 2030, outros em 2035. De certeza que poucos irão até 2040. E, portanto, acompanhar o próximo investimento dos vossos associados, vocês estão a pensar fazer algum tipo, imaginemos, de observatório de como é que este sistema vai evoluir? É o seguinte, nós na ADIFA temos um grupo técnico de assuntos ambientais, onde temos os responsáveis de sustentabilidade ambiental de cada uma das empresas e onde não só vamos fazendo este exercício todos os anos, portanto, de reunir os dados de todos os associados e avaliar tendências, não é? Portanto, como é que está a evoluir. E também temos esta questão de partilha de boas práticas entre os associados. Portanto, por exemplo, uma das medidas que ali estava ao nível da energia era precisamente a substituição por equipamentos mais eficientes ao nível de climatização, portanto, sistemas de climatização. O que é que acontece? Nós fazemos essa partilha, temos esta ótica de análise neste grupo, mas depois as decisões de investimento já entram em questões de concorrência, portanto, nós não podemos abordar isto no âmbito de uma associação, mas nós tentamos que haja este cálculo, portanto, nós fazemos que não é fácil reunir todos estes dados destas empresas de grandes dimensões, e, portanto, fazemos este cálculo, fazemos esta análise das boas práticas, tentamos que partilhe a informação entre eles do que é que está a ser feito e, portanto, depois cada empresa toma as suas decisões. Sim? Ok. Por ordem de chegada. É que então temos mais uma pessoa. Portanto, então, de seguida, a Dulce Delicado, que nos vai apresentar, penso que será um projeto sustentável. Ora, muito boa tarde. Agradeço o convite para estar aqui presente, agradeço aos seus moderadores, agradeço ao meu painel, aqui as minhas companheiras, agradeço a vossa presença aqui. O meu nome é Dulce Delicado, sou enfermeira do Bloco Operatório do Hospital de Elvas, sou uma das autoras do projeto Sustentável, em conjunto com a enfermeira Maria Elizabeth Reduto, que está aqui na assistência, e com a enfermeira Dulce Monteferro, que não pode estar aqui presente. Este projeto é um projeto que visa o aproveitamento do tecido não tecido nos blocos operatórios dos hospitais de Porto Alegre e de Elvas, e tem por base no seu nome 3 palavras, a palavra sustentabilidade, tecido não tecido e a Unidade Local de Saúde do Alto Alentejo. Vou ver se me desenrasco aqui com isto. Ok. Pronto, para contextualizar um bocado, isto é a Unidade Local de Saúde da qual faço parte. Tem os dados que vocês têm acesso aqui, gostava de realçar que desta unidade local de saúde, com uma densidade populacional muito baixa, fazem parte 16 centros de saúde e 2 hospitais, o Hospital de Elvas e o Hospital de Porto Alegre. Ora bem, nós quando avançámos para um projeto deste tipo, tivemos a preocupação de contextualizar este projeto, já que há uma crescente preocupação com a sustentabilidade ambiental e isso faz parte, essa preocupação faz cada vez mais parte das instituições e, nesse sentido, as instituições também procuram atingir metas internacionais, nomeadamente os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, fazem parte da Agenda 2030, e no qual nos parece que o nosso projeto se enquadra perfeitamente no Objetivo 12, ali na produção e consumos sustentáveis. Paralelamente, também se enquadra com o 4º eixo da nossa Unidade Local de Saúde, o compromisso com a sustentabilidade ambiental. Ora bem, portanto, vou explicar um bocadinho como é que surgiu esta ideia, de onde é que veio esta ideia. Esta ideia vem de uma preocupação diária, e se há aqui enfermeiros que trabalham em bloco operatório, percebem aquilo que eu estou a dizer. Todos os dias há centenas de toneladas de resíduos que se produzem num bloco operatório. E o TNT, particularmente, pronto, porque foi aquilo que nos levou a pensar desta forma, é um resíduo limpo. E então, o que é que nós podíamos fazer? A ideia era recolher, resgatar esse resíduo, reaproveitá-lo de uma forma criativa
e produzir outros produtos, portanto, dar lugar a produtos novos. Esta foi assim a ideia inicial. Depois precisámos de arranjar parceiros para isto. Então, como é que nós vamos fazer? Ok, então vamos pensar. Primeiro, conversámos com a Câmara Municipal de Elvas, um dos parceiros, através da Universidade Sénior, que precisávamos de ajuda da Universidade Sénior, e a Câmara Municipal respondeu de uma maneira espetacular, porque criou uma disciplina na Universidade Sénior, que era a Oficina da Saúde, que nos dava a liberdade de desenvolvermos atividades na Universidade Sénior para dar resposta ao tecido não tecido. Com as escolas, onde deixámos algum tecido e que era aproveitado, e que foi aproveitado e está a ser aproveitado com atividades escolares, no programa Dress a Girl Portugal, que colaborou com o Hospital de Elvas na elaboração de alguns itens, com a PPA-CDM de Elvas, que tem respondido de uma forma extraordinária a todos os desafios que lhe lançamos, quer com necessidades do hospital, bolsas de formação e muitos itens, e tem respondido. E com a Delta Cafés, de que forma? São eles que fazem o print do nosso logotipo e somos nós que o estampamos nos produtos. Ora bem, isto leva-nos a esta linha temporal, que eu não vou explicar exaustivamente. Queria apenas chamar a atenção aqui para determinadas coisas. No meu ponto de vista, no meu humilde ponto de vista, quando começamos a pensar num projeto, eu acho que é muito importante reunirmos-nos com as entidades hierárquicas superiores, nomeadamente, e neste caso chamo aqui a atenção, para a Câmara Municipal de Elvas, para o Conselho de Administração da Unidade Local de Saúde do Alto Alentejo e para a PPCIRA da Unidade Local de Saúde também. São estes organismos, de certa forma, nos vão alavancar, nos vão ajudar e nos vão dar segurança para avançarmos com o projeto. Fizemos um projeto piloto ali durante algum tempo no Hospital de Elvas. Porque é que foi importante? Para testar o projeto. Temos uma ideia, pensamos que resulta, mas vamos testá-lo. Ok, resultou, continuamos. Depois, mais um ponto ou outro importante, foi a divulgação do projeto que fizemos nos 2 hospitais para dar conhecimento do projeto aos nossos parceiros, aos nossos companheiros de instituição. Depois começámos aqui com o início da disciplina Oficina da Saúde, apresentámos o projeto noutras unidades locais e fizemos figurinos para um bailado infantil a Alice no País das Maravilhas. Acho que me falta qualquer coisa, mas não lembro. Pronto, mas vou passar à frente, que é mesmo assim. Ora bem, em 9 meses, os resultados. Já resgatámos 200 quilos de tecido não tecido, que representaram 7.000 folhas e que demos resposta produzindo, costurando, fazendo 4.500 itens. Portanto, na nossa simplicidade e nos nossos cálculos, nós conseguimos evitar uma pegada carbónica de 234 kg de CO2 equivalente. De que forma é que nós fomos avaliar isto? Nesses 4.500 itens, substituímos 600 pastas de formação. Essas 600 pastas representaram 15 kg de PVC, portanto evitámos uma emissão de aproximadamente 117 kg de CO2 equivalente. Na substituição de 3.900 sacos de plástico que foram utilizados para os doentes levarem com medicamentos na farmácia, representavam 39 kg de plástico, evitámos esta emissão de 117 kg. Foi assim, desta forma, que chegámos a este número. Portanto, penso que em 9 meses os resultados falam por si. Nós somos hospitais pequeninos. Acho que isto extrapolado para grandes hospitais seria magnífico. Podemos dar segunda vida a resíduos que inevitavelmente iriam parar à lixeira.
No entanto, atrasamos, eles vão lá parar, mas atrasamos essa ida, dando-lhe outra vida e evitando o consumo destes elementos, destas pastas e destes sacos de plástico, substituindo-os. As mentes inquietas das autoras, como já fomos apelidadas deste projeto, queremos mais. Nesse sentido, vamos continuar a batalhar. E porquê? Perguntam vocês. Porque nós acreditamos no futuro sustentável e é nisso que vamos continuar a trabalhar. Para terminar, não sei bem se estou dentro do tempo ou não, mas queria deixar-vos ainda com algumas imagens, um pequeno filme que vai documentar um pouco aquilo que acabei de falar. Faz favor. Isto é o TNT conforme nos é apresentado nos serviços. Sim. Para envolver caixas cirúrgicas, onde é armazenado. Isto é na Universidade Sénior, a trabalharmos para o bailato que vos falei, para os figurinos, os primeiros itens que produzimos. Muito gratificante este envolvimento da Universidade Sénior. Participámos em 2 orçamentos participativos, o da Ordem e o da Câmara Municipal de Elvas. Não ganhámos. Os nossos colaboradores, nossos colegas. Um doente que casualmente encontramos à saída do hospital, uma máscara que estávamos a construir, as exposições, o início da Universidade Sénior, a abertura, Acho que temos que terminar, só para dar mais tempo para algumas perguntas. Se ainda vai demorar ou se podemos já terminar. Está quase a acabar. Estes são os itens que produzimos. Está mesmo quase a acabar. Estes trabalhos são feitos por nós, não temos outras ajudas, não temos costureiras. Apresentámos o trabalho em Coimbra, apresentámos em Almada, recebemos uma menção honrosa, muito nos orgulha. A Ordem visitou-nos, a Ministra visitou-nos, fizemos a árvore de Natal em Elvas, ganhámos o primeiro prémio da decoração, árvore de Natal no Hospital de Porto Alegre, os acessórios de Porto Alegre, adresse Portugal a colaborar com o Hospital de Porto Alegre, mochilas que foram feitas para 15 caminhadas em 15 concelhos, num total de 1000, a colaboração com a APP-ACDM, que é a nossa menina dos olhos. Este senhor, por exemplo, não sabe, não consegue ver, tem grandes dificuldades visuais e produz, isto são asas para um dos sacos que nós fazemos e são eles que produzem. Sim, é melhor terminarmos. Está bem? Obrigado, senhora enfermeira, por toda esta paixão e por este projeto. Ora, muito obrigado. Eu é que agradeço. Muito obrigado. Obrigada. Muito obrigado. Há uma questão que depois nós tivemos tempo, voltamos outra vez à nossa apresentadora, ao projeto da ADIFA. Entretanto, em relação a este projeto não caiu nenhuma questão, mas faço uma questão para depois nós avançarmos para a última apresentação, que é, percebe-se que é um projeto que tem uma forte ideia de reciclagem por trás daquilo que é utilizado na vossa OLS. Percebe-se que é um projeto que depende da imensa paixão de contribuir. Agora,
se calhar dois âmbitos. Uma delas era, no meio deste processo todo, qual foi o ponto mais difícil do projeto, ou o contrário, que aí se calhar a pergunta é mais complexa e a resposta é mais complexa, que é como é que nós podemos escalar a vossa paixão? Porque no fundo percebe-se que há aqui o facto de ser uma região que há uma interação entre várias entidades, permite este circuito com a boa vontade e com a participação de todo, com o goodwill de toda a gente. Se nós imaginarmos escalar uma iniciativa dessas, por exemplo, eu não sei a dimensão, mas ou LIS de Lisboa ou outras, como é que, portanto, tem que haver aqui um eixo qualquer racional, que logicamente que é a reciclagem e aproveitar e diminuir a pegada, melhorar a pegada. No entanto, provavelmente se calhar a dificuldade será aí, da escalabilidade, mas gostava que partilhasse em relação a esse ponto. Obrigado. Tá. Eu acho que é assim, escalar o projeto eu até acho que não é muito difícil. É preciso haver vontade das pessoas que levem este projeto para a frente de exatamente estabelecer este tipo de contactos. Este tipo de contactos exige-nos muito tempo, muita disponibilidade para reuniões, para mostrar esta paixão que nós temos por isto, para envolver associações, por exemplo, dou um exemplo, a Universidade Sénior, ok, funciona. Produzem itens para nós, mas isso exige que os elementos do projeto todas as semanas estejam presentes lá na universidade para dar novas orientações, ou seja, é possível em grande escala, mas isso tem que ser organizado, tem que ser levado a associações, a grupos de voluntariado, que sei que há colegas de outros hospitais, nomeadamente há pouco estive a falar com colegas de Viana do Castelo, que têm uma Liga dos Amigos que dá resposta também a este tipo de iniciativa e, portanto, é sempre possível. O que eu acho é que nós nunca devemos desistir. Devemos, por muito pouco seja, sinto muito feliz, embora os resultados tenham sido poucos ainda, mas acho que temos que começar por alguma coisa e pronto. Na gíria, a Dulce chama-se, é uma champion. É assim que se diz. Muitos parabéns. Obrigada. Continuamos sem perguntas aqui. Se calhar passamos à outra. É a Ellen ou é a Joana? É a Joana Pereira. Então, a Joana Pereira, que nos vai falar sobre o potencial de reutilização de dispositivos cardíacos implantáveis. Muito boa tarde a todos, obrigada pela introdução. Sou Joana Pereira, sou médica interna de Cardiologia do Hospital de Santa Cruz e vou-vos falar deste nosso trabalho com o título Avaliação do potencial de reutilização de dispositivos cardíacos implantáveis, uma análise descritiva da vida útil de bateria dos dispositivos. Isto é uma análise preliminar de um projeto de maior dimensão, do qual é coordenador o professor João Queiroz e Melo. Como sabemos, o setor da saúde é responsável por uma percentagem significativa das emissões globais de dióxido de carbono e Portugal está ali, em termos de média mundial, um bocadinho acima da média nesta avaliação de 2019. A cadeia de produção e descarte é responsável pela maioria das emissões no setor de saúde, nomeadamente 70% destas emissões. E é aqui que estão integrados os dispositivos cardíacos implantáveis, portanto, nesta Scope 3. Em termos de recomendações internacionais, as recomendações dizem-nos que para tentarmos minimizar o impacto ecológico desta Scope 3, devemos pensar essencialmente na aquisição de materiais que sejam o mais sustentáveis possível. No entanto, existe aqui ainda algum espaço para a tentativa de reutilização de materiais em fim de vida. E é aqui que surge este nosso projeto e esta nossa ideia. Será que faz sentido pensarmos na reutilização de dispositivos cardíacos implantáveis? Para isto, primeiro temos que ter uma questão em consideração. Um dispositivo cardíaco implantável é um dispositivo que tem uma duração de bateria aproximada, dependendo do tipo de dispositivo, mas aproximada entre 8 e 15 anos. E algumas pessoas não vão utilizar este dispositivo durante todo este período, seja porque morrem ou seja porque o dispositivo cardíaco é explantado mais precocemente. E é neste sentido que surge aqui a ideia.
Para pensarmos nesta ideia, temos ainda que pensar noutra questão, que é na constituição dos dispositivos cardíacos implantáveis. E o dispositivo tem o gerador, que é a parte constituída pela bateria, como podemos ver, e tem a parte dos elétrodos. A parte do gerador geralmente está implantada no corpo numa loca subcutânea. E a parte dos elétrodos encontram-se dentro do coração, portanto, intracardíacos. E quando pensamos aqui na reutilização dos dispositivos cardíacos, estamos a falar na reutilização do gerador e não dos elétrodos, uma vez que a potencial reutilização dos elétrodos ia aumentar muito a complexidade na extração e, em termos de desinfecção, também é bastante mais difícil. Portanto, o que falamos é da potencial reutilização do gerador. Quando pensamos então aqui na reutilização dos dispositivos, temos que pensar também em 2 pontos essenciais. Um é na segurança de fazermos este tipo de reutilização e outro é na regulamentação que temos para este tipo de reutilização. No que toca à segurança, existem 3 pontos principais que nós temos que ter em consideração. Em primeiro lugar, qual é que é o potencial de depleção precoce da bateria nestes dispositivos reutilizados comparativamente aos dispositivos novos e se estamos potencialmente a prejudicar o doente. Outra questão que temos que ter em consideração é, obviamente, a taxa de infecção. Será que estes dispositivos têm mais infecção do que os dispositivos novos? E, por último, temos também que ter em consideração o potencial de malfunção do dispositivo. Relativamente a estas 3 questões, já foram feitos vários trabalhos e os trabalhos mais recentes referem-nos que, de facto, se o processo de reutilização for feito de uma forma rígida, não vai haver uma maior taxa nem de depleção de bateria precoce, nem de infecção, nem de malfunção do dispositivo quando comparamos estes dispositivos reutilizados aos dispositivos novos implantados no doente. Por outro lado, temos que ter outra questão em consideração, que é a regulamentação. E nós, na União Europeia, existe uma lei relativamente aos dispositivos médicos que diz que se um dispositivo médico for reutilizado, quem passa a ter a responsabilidade legal sobre qualquer má função desse dispositivo médico vai ser a pessoa ou a instituição que reutilizou o dispositivo e deixa de ser o fabricante, como é habitual nos dispositivos novos. Adicionalmente, existe também uma série de considerações éticas, nomeadamente no que toca ao dador e ao receptor do dispositivo, que também têm que ser consideradas. Trago-vos aqui, só como última parte da introdução, um projeto que foi desenvolvido nos Estados Unidos, que é o My Heart Project, que é um projeto que eles fazem exatamente a explantação de dispositivos cardíacos em doentes que morreram das morgues, fazem o reprocessamento desses dispositivos cardíacos e depois vão exportar para países subdesenvolvidos que não têm capacidades económicas para comprar dispositivos para todos os doentes que necessitam. Isso é um projeto bastante grande, em que o processo de reprocessamento do dispositivo está bastante bem estabelecido e bastante bem estruturado e que tem muito bons resultados. Eles têm agora resultados com mais de 400 doentes, que nos diz exatamente que o perfil de segurança é igual a um dispositivo novo. Mas em Portugal não temos dados relativamente a esta questão e foi aí que surgiu o nosso projeto. O objetivo do nosso projeto foi então descrever o estado de bateria dos dispositivos cardíacos explantados, avaliando o potencial de vida útil remanescente no momento em que eles são explantados. É um projeto observacional, prospectivo, multicêntrico, que continua em andamento e no qual participaram o Hospital de Santa Cruz e a ULS de Coimbra. Incluímos todos os dispositivos cardíacos explantados, nomeadamente pacemakers, cardiodesfibrilhadores implantáveis e terapêuticas de ressincronização cardíaca. E nesta fase não excluímos nenhum doente, nenhum dispositivo. O que nós fizemos foi então avaliar o estado da bateria destes dispositivos no momento do explante. Trago-vos então um resultado preliminar dos nossos primeiros 12 dispositivos avaliados. Mais uma vez reforço que isto é um projeto em andamento. Trago-vos aqui os dados dos dispositivos explantados entre abril e novembro de 2025, todos explantados devido a transplante cardíaco. Dos 12 dispositivos avaliados, a permanência média do corpo foi cerca de 4 anos. Foram avaliados 2 pacemakers, 2 cardiodesfibrilhadores implantáveis e 2 dispositivos de ressincronização cardíaca.
No que toca à bateria, e quando fomos então avaliar a bateria, tivemos surpresas, porque no momento do explante destes 12 dispositivos, 8 dispositivos tinham uma longevidade máxima estimada mais do que 13 anos, que é praticamente correspondente à bateria total. E apenas 4 dispositivos, portanto 1/3, se encontravam em fim de vida. Isto leva-nos então à questão, será que podemos reutilizar dispositivos cardíacos? Isto é uma... Só para avisar o tempo, está bem? Já. Sim. É uma ideia muito apelativa, porque permite-nos reduzir, de facto, a pegada de carbono e, por outro lado, tem um perfil de segurança já comprovado. Na nossa população, no entanto, reforça uma análise inicial, ainda não avaliámos a questão da segurança e nem um enquadramento ético e legal também nesta fase não está estabelecido. Por último, e para concluir, de facto, esta análise inicial trouxe-nos bastantes bons resultados, uma vez que a maioria dos dispositivos explantados apresentava uma reserva de bateria praticamente total, o que nos leva então a pensar no potencial interesse de programas de recolha, avaliação e eventual reutilização destes dispositivos. Obrigada. Muito obrigado. Temos uma questão, sim. Ok. Como estão a ser geridos estes dispositivos atualmente após morte ou extraplante? E são descartados com que destino e de quem é a responsabilidade? Do hospital ou das agências funerárias? Como garantem a descontaminação e a proteção de dados? Obrigada pela pergunta. Habitualmente, no contexto atual, os dispositivos são explantados, a responsabilidade é das funerárias e são eles que vão depois garantir a descontaminação e toda essa parte. Okay. Muito bem. Não sei se a Júlia tem alguma questão. Não, mas tínhamos ainda... Sim, e depois também já era para fechar este painel com a doutora Joana. Sim, muito bem. Queria só fazer aqui uma questão à colega, porque vi que estava ali, que ainda não avaliaram o enquadramento legal desta iniciativa, mas era só para saber se têm alguma ideia porque recentemente em Portugal foi também publicada a legislação relativamente a esta questão da reutilização dos dispositivos médicos, e mesmo a nível europeu a legislação é relativamente recente, se está enquadrado ou não esta iniciativa no enquadramento legal que existe. Nós, nesta fase, isto é só um projeto inicial, portanto, o nosso objetivo com esta avaliação foi, de facto, perceber se faria sentido progredir num projeto mais avançado e mais complexo. E nesta fase inicial ainda não fizemos essa avaliação legal, mas é, de facto, a intenção, no futuro, fazermos essa avaliação com os documentos que falou para continuarmos este projeto. Ok, muito obrigado. Terminamos as questões para a doutora Joana. E uma última questão que tinha ficado ainda há bocado para a doutora Mariana. Para um negócio de transporte, o consumo de combustível desse transporte é a maior fatia das emissões. E a pergunta é, a eletrificação da frota é um caminho viável? Certo, eu tinha dado aqui o chamado Lamiré nesse assunto, mas a realidade é que hoje em dia, nós estamos muito dependentes daquilo que é o desenvolvimento tecnológico da indústria automóvel. E, portanto, nós hoje em dia ter uma carrinha de transporte de mercadorias que seja refrigerada, que vá com carga e fazer entregas 2 vezes por dia às farmácias, é muito difícil nós termos uma carrinha com autonomia para fazer isto, ponto número 1. E segundo, o que existe é demasiado caro neste momento para os distribuidores fazerem esse investimento. Agora, o caminho até agora não tem existido nenhuma outra tecnologia que tenha sido sustentada porque fala-se do hidrogénio, por exemplo, fala-se da questão dos biocombustíveis, hoje em dia também a Comissão Europeia, naquilo que toca ao fim dos veículos a combustão, recuou um bocadinho e já prevê aqui a questão dos biocombustíveis. Portanto, nós estamos muito dependentes daquilo que é a regulamentação e daquilo que é o desenvolvimento económico, o desenvolvimento tecnológico que existe. Mas neste dia ainda não é uma opção a eletrificação total das carrinhas. Eu queria só fazer aqui uma chega. Há muitos anos já, antes do Covid, no centro de Amsterdão,
Vou tirar a parte da refrigeração, isso eu não consigo lembrar-me nem ter essa informação. Mas as carrinhas de serviço que entravam no centro de Amsterdão tinham que ser obrigatoriamente elétricas. Claro que havia um apoio, nessa altura, do governo holandês para passarem a frota de combustão interna para eletrificação. Isto já foi há tanto tempo que eu tenho a sensibilidade de achar que, de facto, nós devíamos estar a chegar a esse ponto, claro, cá em Portugal. Pensa-se que... Posso só fazer aqui um pequeno comentário? 30 segundos. Ok, sim, senhora. Não, porque para nós acabarmos às 6, está bem? Exato. Em Amsterdão, por exemplo, eu estive numa reunião num distribuidor e há muita cooperação entre os distribuidores, ou seja, pensa-se que vamos evoluir para umas cidades verdes onde não vai ser possível existirem veículos a combustão e se calhar faz sentido haver umas plataformas logísticas onde se deixam as coisas à entrada das cidades e depois são distribuídas em conjunto internamente para os diversos serviços. Ok, então se calhar faço de rajada às duas questões e terminamos por aqui, está bem? A primeira questão é: há garantia de igualdade socioeconómica, por exemplo, no público, quem recebe o novo e quem recebe o reutilizado, e não haverá problemas de desigualdade? É uma das questões. E a outra questão é... Quem é o responsável pelo descarte dos pacemakers do hospital? Muito obrigada pelas perguntas. Relativamente à primeira questão, é uma questão bastante pertinente e é uma questão, na verdade, que eu não consigo responder de que forma é que ia acontecer em Portugal. Só consigo dar o exemplo dos Estados Unidos e do projeto que tem sido feito nos Estados Unidos, que é, eles estão a fazer exatamente isto tudo, mas depois, na prática, os dispositivos cardíacos, eles se exportam para os países subdesenvolvidos que não têm capacidades económicas para comprar os seus próprios dispositivos. Portanto, se isto fosse feito em Portugal e se os nossos dispositivos reutilizados fossem utilizados na população em geral, isso seria, obviamente, uma questão a avaliar em termos de a igualdade. Provavelmente o que seria feito era uma avaliação do tipo de doente que poderia receber este tipo de dispositivos reutilizados, nomeadamente aquele doente em que se prevê que a utilização do dispositivo vá durar menos tempo, ou aquele doente que se voluntarie para receber esse tipo de dispositivos, mas essa questão é uma questão extremamente pertinente, mas que nós ainda não existe uma resposta total nesta fase em Portugal. Só consigo mesmo dizer o exemplo dos Estados Unidos, depois era uma questão de definir essa questão que é extremamente importante. Quanto à questão dos pacemakers, quem está habitualmente responsável pela remoção dos pacemakers, quando é removido num hospital, e vai depender muito do contexto, se for num contexto de bloco operatório, é removido pelos cirurgiões. Se o doente já estiver morto, não há necessidade de haver um cuidado tão importante na remoção do material, e aí ou pode ser o pessoal da morgue ou mesmo o pessoal da funerária. E assim o descarte. O descarte está eu não sei exatamente como é que é o processo de descarte, mas acaba por ser coordenado por essas entidades, portanto, pela morgue e pela funerária. Bom, vamos ter que terminar. Já passamos aqui um bocadinho, 4 minutos das 18 horas. Agradecer muito a vossa presença e a contribuição com as perguntas. Agradecer aos oradores. Todos cumpriram o prazo. Muito obrigado e até amanhã.